E aí, gente, beleza? Vamos lá para mais uma aula de fotografia? Nessa aula, a gente separou para apresentar alguns planos, ângulos e movimentos de câmera. Para ficar mais prático, a gente vai usar essa própria filmagem que a gente está fazendo e aí a gente vai começar com os planos ou enquadramentos. A gente pode começar com esse plano aqui, que é chamado plano geral. Geralmente, o plano geral é utilizado para mostrar tanto o cenário quanto o objeto, para que as pessoas entendam o que está acontecendo na cena. Ele delimita o espaço onde o personagem se encontra. Então, o cenário geralmente é amplamente apresentado. Aqui não é possível fazer um plano geral tão amplo, mas nessa fotografia, por exemplo, vocês podem ver que o cenário é situado para o telespectador. O próximo plano é chamado plano conjunto. Ele pode mostrar um grupo de personagens, mas não mostra o cenário inteiro, porque ele se aproxima mais do objeto. O plano médio ou primeiro plano mostra geralmente o personagem da cintura para cima. O plano próximo ou meio primeiro plano, ou também chamado de 2T, mostra geralmente o personagem do peito para cima. A partir daqui, vocês podem ver que o cenário já não é tão evidenciado. O close ou primeiro plano mostra o rosto do personagem e é utilizado quando se quer enfatizar uma expressão, por exemplo. Esse plano a gente pode chamar de super close ou plano detalhe. Nele, a gente mostra uma parte do corpo do personagem, como boca, olhos ou então um objeto. Existe uma variedade de nomenclaturas para falar que cada plano tem um detalhe específico, podendo, como a gente pôde ver, evidenciar o cenário, o personagem e etc. Então, a escolha de cada plano depende muito da nossa intenção. O mais importante não é a gente saber os nomes exatos, mas, por exemplo, quando a gente for trabalhar em conjunto, que a gente esteja alinhado com uma nomenclatura, como se fosse um dicionário, para que a gente consiga entender a intenção de cada um. A gente vai ter aulas e dinâmicas mais para frente, para que a gente consiga entender na prática como que a gente vai utilizar esses elementos que a gente está mostrando nessa aula. Agora a gente vai falar com relação aos ângulos dos planos. A gente pode falar, por exemplo, do ângulo normal, que é quando a câmera está na altura dos olhos do personagem, paralelo a ele, como vocês podem ver nessa fotografia. Existe também o ângulo chamado plongée, do francês mergulho. Nesse ângulo, a câmera fica posicionada acima do objeto, portanto, em um ângulo superior. Esse ângulo é muito utilizado quando se quer dar uma sensação de que o personagem está com medo, pois sua imagem é diminuída no vídeo, assim como vocês podem ver nessa imagem. Existe também o contrário, que é o chamado contra-plongée. Então nele a câmera é colocada num ângulo abaixo do objeto ou do personagem, fazendo com que o espectador, como vocês podem ver, veja a cena de baixo para cima, dando um efeito de superioridade do personagem. Além disso, existe o plano zenital. A câmera é colocada no alto, apontando diretamente para baixo, como se fosse uma lâmpada filmando o que está abaixo dela. E por fim, o contra-plongée absoluto, em que a câmera é apontada diretamente para cima, assim como vocês podem ver nessa fotografia que a gente tirou. Agora a gente vai falar de alguns movimentos de câmera que podem dar um efeito bem legal para o seu vídeo. A gente pode começar pela panorâmica. Esse movimento normalmente é realizado com a câmera parada no tripé e faz o seguinte movimento. Existe também um movimento que é chamado tilt, ou panorâmica vertical. A gente pode também falar do movimento chamado traveling in, que é quando a câmera se aproxima do objeto. E também o traveling out, que é quando a câmera se afasta do objeto. O traveling pode ser feito com a câmera em cima de carrinhos, com a pessoa que está filmando em cima de um skate ou outros equipamentos, como por exemplo, utilizando um estabilizador ou algo para você conseguir segurar a câmera. Quando esse movimento é feito diretamente pela lente da câmera, a gente vai chamar ele de zoom. Para finalizar, a gente vai falar do movimento chamado câmera livre. Nesse movimento, a câmera segue o objeto e, como o próprio nome diz, de uma maneira mais livre.
Quando a gente faz um movimento com a câmera na mão, às vezes é mais difícil não tremer. E aí, se eu não estou com um estabilizador ou algo para apoiar a minha mão, normalmente eu utilizo a alça atrás do pescoço e estico a minha mão como se fosse um apoio, para que o movimento possa ser feito de maneira mais constante, sem tremer muito. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem no grupo ou para mim diretamente. E dia 15 de abril a gente se encontra às 6h30 no nosso encontro online.